Livro O Homem Espiritual. Autor Watimani. Capítulo 2. O Espírito e a Alma. O Espírito. É imperativo que um crente saiba que tem um espírito, posto que, como logo veremos, toda comunicação com Deus tem lugar ali. Se o crente não discernir seu próprio espírito, sempre ignorará a maneira de comunicar-se com Deus no espírito. Facilmente substitui as obras do espírito com os pensamentos e emoções da alma. Dessa maneira se autolimita ao mundo exterior, incapaz para sempre de alcançar o mundo espiritual. 1 Coríntios 2.11 fala do espírito do homem que está nele. 2 Coríntios 5.4 menciona meu espírito. Romanos 8.16 diz nosso espírito. 1 Coríntios 14.14 utiliza meu espírito. 1 Coríntios 14.32 fala dos espíritos dos profetas. Provérbios 25.28 se refere a seu próprio espírito. Hebreus 12.23 consigna os espíritos dos justos. Zacarias 12.1 afirma que o Senhor formou o espírito do homem dentro dele. Estes versículos demonstram claramente que os seres humanos possuem, com efeito, um espírito humano. Este espírito não é sinônimo de nossa alma, nem é tampouco o Espírito Santo. Adoramos a Deus neste espírito. Segundo os ensinamentos da Bíblia e a experiência dos crentes, pode-se dizer que o espírito humano compreende 3 partes. Ou, expresso de outro modo, se pode dizer que tem 3 funções principais. Estas são a consciência, a intuição e a comunhão. A consciência é o órgão que discerne, distingue o bom e o mal. Entretanto, não faz por meio da influência do conhecimento armazenado na mente, mas sim com um espontâneo julgamento direto. Frequentemente nosso raciocínio justifica o que nossa consciência julga. O trabalho da consciência é independente e direto, pois não se submete às opiniões do exterior. Se a obra do homem formar, a consciência levantará a voz acusatória. A intuição é o órgão sensitivo do espírito humano. É tão diametralmente diferente do sentido físico e do sentido anímico que é chamada intuição. A intuição suporta uma sensibilidade direta independente de qualquer influência exterior. Esse conhecimento que nos chega sem nenhuma ajuda do pensamento, da emoção ou da vontade é intuitivo. Sabemos por meio de nossa intuição, e nossa mente nos ajuda a compreender. As revelações de Deus e todos os movimentos do Espírito Santo são perceptíveis para o crente através da intuição. Em consequência, um crente deve levar em consideração 2 elementos: a voz da consciência e o ensino da intuição. A comunhão é a adoração a Deus. Os órgãos da alma são incompetentes para adorar a Deus. Não podemos receber Deus com nossos pensamentos, sentimentos ou intenções, porque unicamente podemos conhecê-lo diretamente em nossos espíritos. Nossa adoração a Deus e as comunicações de Deus conosco acontecem diretamente no espírito. Tem lugar no homem interior, não na alma ou no homem exterior. Assim, podemos concluir que estes 3 elementos, consciência, intuição e comunhão, estão profundamente interrelacionados e funcionam coordenados. A relação entre consciência e intuição é que a consciência julga segundo a intuição, condenando toda conduta que não siga as diretrizes dadas pela intuição. A intuição está relacionada com a comunhão ou adoração em que Deus se dá a conhecer ao homem pela intuição e lhe revela sua vontade também por meio da intuição. Nem a expectativa nem a dedução nos dão o conhecimento de Deus. Nos versículos seguintes, separados em 3 grupos, pode-se observar rapidamente que nossos espíritos possuem a função da consciência. Note-se que não dissemos que o espírito é a consciência, a função da intuição, ou sentido espiritual, e a função da comunhão, ou adoração. A função da consciência no espírito do homem, o Senhor teu Deus lhe endurecer o espírito. Deuteronômio 2.30. Salva os contritos de espírito. Salmo 34.18. Renova em mim um espírito estável. Salmo 51.10. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito. João 13.21. Revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de Atos 17.16.
O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente. 1 Coríntios 5,3. Não tive descanso no meu espírito. 2 Coríntios 2,13. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. 2 Timóteo 1,7. B. A função da intuição no espírito do homem. O espírito, na verdade, está pronto. Mateus 26,41. Jesus logo percebeu em seu espírito. Marcos 2,8. Suspirando profundamente em seu espírito. Marcos 8,12. Comoveu-se profundamente em espírito. João 11,33. Paulo estava constrangido no espírito. Atos 18,5. Sendo fervoroso de espírito. Atos 18,25. Constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém. Atos 20,22. Qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? 1 Coríntios 2,11. Reconfortaram o meu espírito assim como o vosso. 1 Coríntios 16,18. O seu espírito tem sido reconfortado por vós todos. 2 Coríntios 7,13. C. A função da comunhão no espírito do homem. Meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Lucas 1,47. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4,23. A quem sirvo em meu espírito. Romanos 1,9. Servirmos, em novidade de espírito. Romanos 7,6. Recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito. Romanos 8,16. O que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Cantarei com o espírito. 1 Coríntios 14,15. Se tu bendisseres com o espírito. 1 Coríntios 14,16. E levou-me em espírito. Apocalipse 21,10. Por estes versículos podemos saber que nosso espírito possui pelo menos estas três funções. Apesar dos homens não regenerados ainda não terem vida, mesmo assim possuem estas funções, mas sua adoração é dirigida a espíritos malignos. Algumas pessoas manifestam mais que estas funções, enquanto outras manifestam menos. Isto, entretanto, não implica que não estejam mortos em pecados e transgressões. O Novo Testamento não considera os possuidores de uma consciência sensível, uma grande intuição ou uma tendência ou um interesse espirituais como salvos. Estas pessoas só nos demonstram que, além do pensamento, a emoção e a vontade de nossa alma, também temos um espírito. Antes da regeneração, o espírito está separado da vida de Deus. Só depois daquela viverá em nossos espíritos a vida de Deus e do Espírito Santo. E então serão vivificados para serem instrumentos do Espírito Santo. Nossa meta ao estudar a importância do Espírito é nos capacitar para compreender que, como seres humanos, possuímos um espírito independente. Este espírito não é a mente do homem, sua vontade ou sua emoção. Ao contrário, abrange as funções da consciência, da intuição e da comunhão. É no Espírito onde Deus nos regenera, nos ensina e nos guia a seu repouso. Mas é triste ter que dizer que, devido aos longos anos de domínio da alma, muitos cristãos sabem muito pouco de seu espírito. Deveria mostrar diante de Deus e lhe pedir que nos ensine através da experiência o que é espiritual e o que é anímico. Antes que o crente nasça de novo, seu espírito fica tão submerso e envolto por sua alma que lhe é impossível distinguir se algo sai da alma ou do espírito. As funções deste se misturaram com as daquela. Além disso, o espírito perdeu sua função srinal, sua relação com Deus, porque está morto para Deus. Poderia parecer que se converteu em um acessório da alma. E ao crescer e fortalecer o pensamento, a emoção e a vontade, as funções do espírito ficam tão eclipsadas que são quase ignoradas. É por isto que terá que fazer a obra de separação entre alma e espírito quando o crente tiver sido regenerado.
Ao investigar as Escrituras, parece realmente que um espírito regenerado funciona da mesma maneira que o faz a alma. Os seguintes versículos o ilustram. Seu espírito estava perturbado. GN 41:8. Que é imprudente de espírito exalta loucura. Provérbios 14:29. Um espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17:22. Os que erram em espírito. Isaías 29:24. E gemerão pela angústia de espírito. Isaías 65:14. Seu espírito se endureceu. Daniel 5:20. Estes versículos nos mostram as obras do espírito não regenerado e nos indicam o quão parecidas são suas obras com as da alma. O motivo de não mencionar a alma, mas sim o espírito, é mostrar o que tem ocorrido no mais profundo do homem. Descobre-se de que maneira a alma do homem chegou a influenciar e a controlar completamente o seu espírito, obtendo com isto a manifestação das obras da alma. Ainda assim, o espírito ainda existe, porque estas obras saem do espírito. Embora continue governado pela alma, o espírito não deixa de ser um órgão. ALMA. Além de possuir um espírito que lhe permite ter uma comunicação íntima com Deus, o homem também tem uma alma, a consciência de si mesmo. A operação da alma o faz ser consciente de sua existência. É a sede de nossa personalidade. Os elementos que nos fazem humanos pertencem à alma. O intelecto, os ideais, o amor, a emoção, o discernimento, a capacidade de escolher, a decisão, etc., não passam de diferentes experiências da alma. Já foi explicado que o espírito e o corpo estão fundidos na alma, a qual, a sua vez, forma o órgão de nossa personalidade. É por isso que em algumas ocasiões a Bíblia chama o homem alma, como se o homem só possuísse este elemento. Por exemplo, Gênesis 12:05 fala das pessoas como almas. E quando Jacó levou a toda sua família ao Egito, diz que todas as almas da casa de Jacó que entraram no Egito eram 70. Gênesis 46:27. Na Bíblia há numerosos casos em que se usa a alma em lugar de homem. Isto se deve a que a sede e a essência da personalidade é a alma. Compreender a personalidade de um homem é compreender sua pessoa. A existência, as características e a vida de um homem se encontram todas na alma. Em consequência, a Bíblia chama o homem uma alma. O que constitui a personalidade do homem são as três faculdades principais de vontade, pensamento e emoção. A vontade é um instrumento de nossas decisões e revela nosso poder de escolha. Expressa nosso consentimento ou nossa negativa, nosso sim ou nosso não. Sem ele, o homem fica reduzido a um autômato. A mente, o instrumento de nossos pensamentos, manifesta nosso poder intelectual. É a fonte da sabedoria, do conhecimento e do raciocínio. Sua ausência faz que um homem seja tolo e inepto. O instrumento de nossas simpatias e antipatias é a faculdade da emoção. Por meio dela podemos expressar amor ou ódio e nos sentir alegres, zangados, tristes ou felizes. Sua escassez fará o homem insensível como a madeira ou a pedra. Um cuidadoso estudo da Bíblia nos levará à conclusão de que estas três faculdades básicas da personalidade pertencem à alma. Há muitas passagens bíblicas, e não é possível citá-las todas. Daí que só podemos enumerar uma breve seleção das mesmas. A faculdade da vontade da alma não me entregues à vontade, alma, de meus adversários. Salmo 27:12. Não o entregarás à vontade, alma, de seus inimigos. Salmo 41:2. Te entreguei à vontade, alma, dos que te odeiam. Ezequiel 16:27. Deixá-la-ás ir à sua vontade, alma. Deuteronômio 21:14. Cumpriu-se o nosso desejo. Alma. Salmo 35:25. Ou faz um voto para ligar-se ele mesmo, alma, com uma obrigação. Números 30:2. Disponde, pois, agora vossa mente e vosso coração, alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. 1 Crônicas 22:19. Eles desejam e elevam sua alma por voltar a viver ali. Jeremias 44:14. Nessas coisas a minha alma recusa tocar. Jó 6:7.
Minha alma escolheria antes a estrangulação e a morte do que estes meus ossos. Jó 7,15. Aqui vontade ou coração assinalam a vontade humana. Dispor o coração, elevar sua alma, negar-se, preferir, são, todas, atividades da vontade e têm seu início na alma. B. A faculdade do intelecto ou a mente da alma. E o desejo dos seus corações, juntamente com seus filhos e suas filhas. Ezequiel 24,25. Não é bom uma alma agir sem refletir. Provérbios 19,2. Até quando encheirei de cuidados a minha alma? Salmo 13,2. Suas obras são maravilhosas e minha alma as conhece bem. Salmo 139,14. Minha alma ainda os conserva na memória. Lamentações 3,20. O conhecimento será aprazível à tua alma. Provérbios 2,10. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, assim serão elas vida para a tua alma. Provérbios 3,21, 22. Sabe que é assim a sabedoria para a tua alma. Provérbios 24,14. Aqui conhecimento, conselho, elevar, pensar, refletir, sabedoria, etc., existem como atividades do intelecto ou da mente do homem, as quais a Bíblia nos diz que provém da alma. C. A faculdade da emoção da alma 1. Emoções de afeto. A alma de Jonatas se uniu à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18,1. Você a quem ama minha alma. Cantares 1,7. Minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1,46. Sua vida detesta o pão, e sua alma comida deliciosa. Jó 33,20. Os que a alma do Davi odeia. 2 Samuel 5,8. Minha alma se zangou com eles. Zacarias 11,8. Amarás ao Senhor teu Deus, com toda a tua alma. Deuteronômio 6,5. Minha alma está cansada da vida. Jó 10,1. Sua alma detesta toda classe de comida. Salmo 107,18. Emoções de desejo por tudo que te pedir a tua alma. Deuteronômio 14,26. O que possa dizer sua alma. 1 Samuel 20,4. Minha alma suspira. Sim, desfalece pelos átrios do Senhor. Salmo 84,2. O desejo de sua alma. Ezequiel 24,21. Tanto te deseja minha alma, ó Deus. Salmo 42,1. Minha alma suspira por ti de noite. Isaías 26,9. Minha alma está contente. Mateus 12,18. Emoções de sentimentos e sensações. Além disso, uma espada transpassará sua própria alma. Lucas 2,35. Todo o povo estava amargurado na alma. 1 Samuel 30,6. Sua alma está em amargura. 2 Reis 4,27. Sua alma se moveu de compaixão por causa da desgraça de Israel. Juízes 10,16. Quanto tempo atormentará minha alma? Jó 19,2. Minha alma exultará em meu Deus. Isaías 61,10. Alegra a alma de seu servo. Salmo 86,4. Sua alma se deprimiu em seu interior. Salmo 107,5. Por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42,5. Volta, ó minha alma, a seu descanso. Salmo 116,7. Minha alma se consome de desejo. Salmo 119,20. Docura para a alma. Provérbios 16,24. Deixa que tua alma se deleite na gordura. Isaías 55,2. A minha alma está triste até a morte. Mateus 26,38. Afligia todos os dias a sua alma justa. 2 Pedro 2,8. Nestas observações sobre as diversas emoções do homem, podemos descobrir que nossa alma é capaz de amar e de odiar, de desejar e de aspirar, de sentir e de perceber. Neste breve estudo bíblico se torna evidente que a alma do homem possui a parte conhecida como vontade, a parte conhecida como mente ou intelecto e a parte conhecida como emoção. A vida da alma.
Alguns eruditos bíblicos nos assinalam que no grego se empregam 3 palavras diferentes para designar a vida: bios, psiques, oi. Todas descrevem a vida, mas comunicam significados muito diferentes. Bios faz referência ao meio de vida ou sustento. Nosso Senhor Jesus usou esta palavra quando elogiou a mulher que atirou no tesouro do templo todo o seu sustento. Zoe é a vida mais elevada, a vida do Espírito. Sempre que a Bíblia fala da vida eterna, utiliza esta palavra. Psiche se refere à vida animada do homem, a sua vida natural ou vida da alma. A Bíblia emprega este termo quando descreve a vida humana. Observemos agora que as palavras alma e vida da alma na Bíblia são uma e a mesma no sinal. No Antigo Testamento, a palavra hebreia para alma, nefesh, se utiliza também para a vida da alma. Por conseguinte, o Novo Testamento usa a palavra grega psiche para alma e vida da alma. Por isso sabemos que a alma não só é um dos 3 elementos do homem, mas sim também a vida do homem, sua vida natural. Em muitos lugares da Bíblia se traduz alma por vida. Somente que não comam a carne com sua vida, quer dizer, seu sangue. Gênesis 9.4-5. A vida da carne está no sangue. Levíticos 17.11. Morreram os que procuravam a morte do menino. Mateus 2.20. É lícito no sábado salvar a vida ou tirá-la? Lucas 6.9. Os que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15.26. Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Atos 20.24. Para dar sua vida como um resgate por muitos. Mateus 20.28. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. João 10.11,15, 17. A palavra vida nestes versículos é alma. Traduziu-se assim porque, do contrário, seria difícil compreendê-la. Verdadeiramente, a alma é a mesma vida do homem. É o poder pelo qual o homem é o que é. Como a Bíblia aplica nefesh e psiche à alma e à vida do homem, é evidente que, embora distintas, não são separáveis. São distinguíveis, dado que em certos lugares psiche, por exemplo, é traduzida por alma ou vida. Não se podem intercambiar as traduções. Por exemplo, alma e vida em Lucas 12.19-23 e em Marcos 3.4 são na realidade a mesma palavra no sinal, mas as traduções com a mesma palavra em outras línguas não teria sentido. Entretanto, são inseparáveis porque as duas estão completamente unidas no homem. Um homem sem alma não vive. A Bíblia nunca nos diz que um homem natural possua outra vida que não seja a da alma. A vida do homem só é a alma, que impregna o corpo. Posto que a vida está unida ao corpo, passa a ser a vida do homem. A vida é o fenômeno da alma. A Bíblia considerou o corpo presente do homem como um corpo anímico, 1 Coríntios 15.44, porque a vida do corpo que temos agora é a da alma. Assim, a vida do homem é simplesmente uma expressão da composição de suas energias mentais, emocionais e volitivas. No mundo natural, a personalidade abrange estas diferentes partes da alma, mas nada mais. A vida da alma é a vida natural do homem. Reconhecer que a alma é a vida do homem é um fato muito importante porque tem muito a ver com o tipo de cristãos que chegaremos a ser, espirituais ou anímicos. Isto o explicaremos mais à frente. A alma e o eu do HMM. Dado que vimos que a alma é a sede de nossa personalidade, o órgão da vontade e a vida natural, podemos deduzir facilmente que esta alma é também o autêntico eu, é o mesmo. Nosso eu é a alma. Isto também se pode demonstrar com a Bíblia. Em Números 30, a frase atar-se aparece 10 vezes. No sinal é atar sua alma. Isto nos leva a compreender que a alma é nosso próprio eu. Em muitas outras passagens da Bíblia encontramos a palavra alma traduzida por eu. Por exemplo, nem neles vos contaminareis. Levíticos 11.43. Não vos contaminareis. Levíticos 11.44. Por si e pela sua descendência. Ester 9.31. Ó tu, que te despedaças na tua ira. Jó 18.4. Justificava a si mesmo. Jó 32.2.
mas eles mesmos caem cativos. Isaías 46:2. O que toda alma, devam comer, isso só o pode preparar você. Êxodo 12:16. Quem mata alguma pessoa, alguma alma, sem intenção. Números 35:11 e 15. Me deixem a minha alma, morrer a morte dos justos. Números 23:10. Quando qualquer alma, leve uma oferenda de cereais. Levíticos 2:1. Hey me, tranquilizado. Salmo 131:2. Não pensem que no palácio do rei sua alma vai escapar. Ester 4:13. O Senhor Deus jurou por ele mesmo, jurado por sua alma. Amós 6:8. Esses textos do Antigo Testamento nos dizem de diferentes maneiras que a alma é o próprio eu do homem. O Novo Testamento nos transmite a mesma impressão. Almas traduziu-se por 8 pessoas em 1 Pedro 3:20 como 276 pessoas em Atos 27:37. A frase de Romanos 2:9, traduzida como todo ser humano que faz o mal, é toda alma de homem que faz o mal. Por isso, advertir a alma de um homem que faz o mal é advertir ao malvado. Em Tiago 5:20 se considera salvar uma alma como salvar a um pecador. E Lucas 12:19 fala das palavras desatisfação que o nécio rico dirigia à sua alma como se estivesse falando consigo. Assim, está claro que a Bíblia em conjunto contempla a alma do homem ou a vida da alma como o próprio homem. Podemos encontrar uma confirmação disso nas palavras de nosso Senhor Jesus consignadas em 2 diferentes evangelhos. Mateus 16:26 diz: Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, psique? Ou que dará um homem em troca de sua vida, psique? Enquanto que Lucas 9:25 explica assim: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo. Ambos os escritores do Evangelho deixam perseverança do mesmo, mas um usa vida, ou alma, enquanto que o outro usa ele mesmo. Isto significa que o Espírito Santo está utilizando Mateus para explicar o significado de ele mesmo em Lucas e a Lucas para explicar o significado de vida em Mateus. A alma ou a vida do homem no próprio homem, e vice-versa. Este estudo nos permite deduzir que para sermos homem devemos possuir o que há na alma do homem. Todo homem natural possui este elemento e que o contém, porque a alma é a vida comum compartilhada por todos os homens naturais. Antes da regeneração, tudo que forma parte da vida, seja o eu, a vida, a força, o poder, a decisão, o pensamento, a opinião, o amor, o sentimento, pertence à alma. Em outras palavras, a vida da alma é a vida que um homem herda ao nascer. Tudo que esta vida possui e tudo que possa chegar a ser se encontra no reino da alma. Se reconhecermos claramente o que é anímico, então nos será mais fácil reconhecer mais adiante o que é espiritual. Será possível separar o espiritual do anímico.